Olá, estudante! Eu sou o professor Wilson. Você está vendo agora Professor Wilson Humanidades. E hoje nós vamos falar sobre pirâmides etárias. Mas primeiro, roda a vinheta. Professor Wilson Humanidades. Vamos falar hoje sobre pirâmides etárias. Mas o que significa? É um gráfico que vai fazer com que você entenda melhor a distribuição por idade, sexo e a distribuição dessas pessoas, se elas são crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Cada gráfico desse que você está vendo na lousa representa uma situação de um certo país. Pode ser do Brasil, pode ser da África, pode ser de qualquer país do mundo. Mas primeiro presta bem atenção. Cada parte do gráfico existe uma letra H, homens, e M, de mulheres. E assim você vai perceber como é a distribuição, tanto na faixa etária de crianças até idosos. E vejam só que no final dessa aula eu vou falar sobre a Covid-19. Mais uma aula sobre pirâmides etárias, para que você possa entender que muitos países teve interferência dessa mortalidade maior e, por consequência, mudanças nessas pirâmides, ou seja, nesses gráficos. Vamos entender um pouquinho mais? Primeiro, lembra que a base da pirâmide etária, que é essa parte do gráfico, representa a natalidade. Então, se você olha esse gráfico, você percebe, comparando com os outros dois, que ele é bem maior. Isso significa que a natalidade é maior. O topo da pirâmide etária fala sobre a sua expectativa de vida. Quantas pessoas vivem? Vejam que o topo dessa pirâmide ela é bem mais baixo quando comparado aos outros dois gráficos. Então veja que esse gráfico representa que as pessoas vivem mais. Essa vive até 75 anos, aqui 85, e esse até os 50 anos. Então, analisando, base, natalidade, topo, expectativa de vida. Vejam essa pirâmide etária. Não tem esse nome à toa, porque realmente parece ser uma pirâmide. Então veja, a natalidade é alta, mas o topo é baixo e estreito. Então significa que esse país, X, que nós não sabemos qual é, tem grande natalidade, ou seja, não há controle de quantas crianças estão nascendo ao ano. Isso reflete diretamente a falta de educação. Ou seja, quanto mais educada essa população, mais acesso à informação, menos filhos ela tem. Ao passo que essa base larga não demonstra isso. Quando você vê um topo baixo e estreito, significa que poucos chegam à velhice. Isso significa um país subdesenvolvido, porque poucas pessoas têm acesso à alimentação, à saúde preventiva e curativa. E por consequência disso, mais pessoas morrem precocemente, ou seja, poucas pessoas vão chegar à velhice. Isso aqui é predominantemente de um país africano, principalmente da parte sul, o que nós chamamos de África Negra ou subsaariana. Ao passo que essa segunda pirâmide etária aqui é o que nós chamamos de transição. Observe, se eu tampar essa parte, você vai ter uma base larga como essa daqui. Significa que nos últimos anos esse país está tendo uma diminuição da sua natalidade. E veja que o topo está um pouco mais alto e mais largo, significa que está aumentando a expectativa. Essa pirâmide etária se assemelha muito ao nosso país. Expectativa de vida de 75 anos e uma diminuição da natalidade nos últimos 40, 50 anos. Ao passo que nessa terceira pirâmide etária, observamos uma base bem estreita quando comparado às outras duas pirâmides, e veja que o topo se posta até mais largo do que a sua base. E veja que não há um funilamento da base, porque pouca mortalidade ocorre, ou seja, o país que está representando essa pirâmide, ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque ela investe muito em educação, saneamento básico, vacinas preventivas e boa alimentação. E por consequência disso as pessoas acabam vivendo mais. Como por exemplo,
o Japão, França, Canadá. São países que mantêm um topo altíssimo e, por consequência, vivem numa boa condição de vida. Ou seja, pequenos problemas sociais. E aí, obviamente, nós temos uma mortalidade maior de idosos do que natalidade, por consequência de ter um número maior. E aqui pode acontecer o que nós chamamos de implosão demográfica. Ou seja, a cada ano esse país vem diminuindo sua população absoluta, porque muito envelhecida morre mais e nasce menos. Ok? Mas o que tem a ver isso com a Covid-19? Pois bem, vários países do mundo teve sua pirâmide etária modificada exatamente porque houve uma grande quantidade de mortalidade, principalmente na faixa etária de idosos. Preste bem atenção: pirâmides etárias, distribuição da população por idade, sexo e idade e mudanças que a Covid-19 pode ter provocado. O professor Wilson Humanidades retratando como interpretar corretamente gráficos da pirâmide etária, das pirâmides etárias e sobre o efeito da Covid-19. Até a próxima, estudante!